Assim é, abençoados? Recebo aí que você esteja para receber o melhor de Deus na sua vida. Através dessa pregação, né? Através dessa palavra, venhamos a crescer mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você se prontifica a atender aquilo que Deus falar no teu coração. Abraão, quando ouviu a voz de Deus, ele saiu do meio da parentela, ele tomou posição. Então, quando Deus fala, ele tira você da sua zona de conforto. Toda vez que Deus fala, ele tira a pessoa da zona de conforto, para que ele saia do comodismo, do cotidiano da vida, dessa vida monótona do mundo. O mundo é monótono. Se você conhece o mundo espiritual, o mundo natural é um fracasso. É um fracasso perto do mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é muito ativo. Eu falei para os irmãos, o tempo do mundo espiritual é muito rápido. Diz aí o profeta que um dia para Deus é como o quê? 1000 anos. E 1000 anos como se fosse ontem. Olha que mundo veloz é esse aí. Então, se você deixa ser levado pelo mundo, por isso que Jesus diz, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Não amei o mundo e nem as coisas que há no mundo. Porque as coisas do mundo, ela te puxa e te leva no projeto fraco, pobre. Mas quando você atina para o mundo espiritual, aonde Paulo diz em Efésio, que ele nos assentou nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então você está num mundo muito veloz, muito rápido. Então você vive no mundo? Vive. Mas veja bem, a sua mente tem que ser uma mente espiritual. Porque senão o mundo te prende. Vivo, mas não se conforme. Ele diz, não vos conformeis com este século, quer dizer, com esse mundo. Não conforma com ele não, pessoal. Que ele vai te dar uma pernada. É o que a gente vê no mundo aí, as pessoas que mais se projetam, que conseguiram eles, né, com a sua força, com o seu suor, depois o final deles é desgraçado. A gente tem visto isso. Eu vejo a Adriana trabalha com esse povo de muito dinheiro. Muito. O final deles é como se eles fossem nada. Como se fosse miserável, porque morre numa situação mais miserável, desprezível, porque as pessoas desprezam ele, né, Adriano? Família despreza, todo mundo não vai lá no hospital não, abençoado. Porque eles têm muita coisa para fazer. Oh, que loucura! Tempo é dinheiro. Então é um mundo muito fraco. E você e eu que recebemos essa graça é para nos projetar no mundo melhor. Tudo que você faz tem que ser para o mundo espiritual. E tudo na terra projeta para o mundo espiritual. Porque Deus fez a terra para que na terra manifestasse quem? Ele. Mas você não pode estar com os olhos no mundo. Um mundo de trevas. Senão ele passa, você não vê. Como muitos não veem, né? Porque estão preocupados com as coisas do mundo. E nós falamos aqui, né, na semana passada, sobre a nossa palestra, que é os limites do apóstolo. E a igreja é conduzida pelo apóstolo. A igreja é conduzida pelo apóstolo. A igreja que não tiver um apóstolo como esse aqui, que nós estamos falando, ela nem igreja é. Ela nem igreja é. Ela é um montão de gente ajuntada lá e servindo um Deus fantasma.
Porque é esse apóstolo que traz a visão correta de Deus na terra. E o apóstolo não pode ser aquele a qual o sistema o fez apóstolo, porque senão ele estará de acordo com a religião. Não é aquele que jogaram óleo na cabeça dele, impuseram a mão, fizeram uma grande festa. Não, não pode ser esse. O apóstolo que é do Senhor, ele é chamado exclusivamente do Senhor e é reconhecido pela igreja, pela forma como ele prega, a forma a qual ele administra, a visão dele, a vida dele. Então, quem traz essa honra para este ministério é a igreja. É a igreja que nomeia. Não são outros, vamos dizer aí, ministros do sistema, dizendo, eu acho que você é um apóstolo, rapaz. E o cara fala assim, eu pensei nisso. Eu também acho que eu sou. Ele acha, ele não tem certeza, então ele é o quê? É um atirador. É um atirador. Que se der, deu. Se não deu, não deu. Ele não tem convicção. E nós vimos aqui, em 2 Coríntios 10, de 13 ao 18, que é o nosso texto básico, né, o nosso capítulo e versículo básico, para nós falarmos um pouco disso e você entender isso, e atender isso, e saber em que ministério você está, e o que vai acontecer com você nesse ministério. Então ele diz aqui, Paulo, nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou, e que se estende até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós. Posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, gloria-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Então nós falamos sobre esses versículos, e detemos um pouco aqui no versículo 18, para você saber, e eu, que os nossos passos aqui na terra, o seu deitar e o seu levantar, é admirado pelas regiões celestiais. Tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você fala, a palavra diz que fica ecoando no mundo espiritual. Então, tudo que nós projetamos, tudo que nós fazemos na terra, é acolhido pelo Senhor. Para o quê? Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Então Deus quer encontrar uma igreja, um povo que receba o seu louvor. Isso é sério, abençoados. Paulo diz lá em Gálatas que cada um carrega a sua própria carga. Eu não posso carregar a carga sua e nem você pode carregar a carga minha. Por quê? Você, na terra, é um projeto de Deus, que está sendo admirado por Deus, para ser louvado ou não. Nós temos dois cidadãos, estávamos até falando eu e o Tiago, lá em... esqueci o livro, Timóteo mesmo, que ele diz que ele repreendeu Alexandre e Emineu, Paulo falando, porque desprezaram a fé.
e naufragaram nela. Então Paulo era os olhos e a boca de Deus na terra. E ele diz que colocou eles de parte, lançou eles fora, porque o proceder deles não estava de acordo com aquilo que Deus estabeleceu na terra. Então saiba, você, cada um filho de Deus, recebe louvor ou não. Por isso que você tem que congregar, tem que semear, tem que fazer a palavra correr, porque isso aí projeta você no mundo espiritual para que Deus o louva, te elogia. Qual pai que tem um filho sensacional, ele não o elogia? Hein? Ah, meu filho, você fez muito bem, e o filho fica todo satisfeito, não fica? Fica sorrindo, porque é o pai e a mãe que elogiou. Assim também é Deus conosco. Ele procura filhos a qual ele possa elogiar com o seu proceder do seu dia a dia, no mundo dos negócios, no relacionamento com a esposa, com o marido, com filhos, com vizinhos, com os irmãos da igreja. Como que você está? Como estamos nesse relacionamento? Olha, a esfera de ação do apostolado chegou até vós. E nós aqui estamos trazendo medidas sobre você, para você saber quem você é. Os olhos de Deus estão sobre nós, abençoado. Todo segundo da minha vida e da sua vida, todo segundo da nossa vida está sob os olhos de Deus, porque Ele quer encontrar a quem Ele quer louvá-lo. Muitas vezes a pessoa acha que somos nós que só louvamos o Senhor. Ah, eu tenho que só louvar o Senhor. Tudo bem, mas saiba que Ele também quer te louvar. Porque você louvar a Deus é fácil. Deus faz alguma coisa de ruim para a igreja? Faz? Não. E eu e você? Para com Ele, o que é que nós fazemos? Nós recebemos o louvor dele pela prática de vida que nós temos. Você louva Deus? Você acha que o que você está fazendo merece o louvor de Deus? Hello. Isso é para você acordar, porque Ele quer te louvar. Ele não diz, e sim aquele a quem o Senhor louva. Isso é importante. Nós, a Igreja da Graça aqui, abençoados, precisamos, entre nós, primeiro, ser louvado por Deus. Deus está nos aprovando aqui. Você pode falar sim, mas se Ele não tiver? Eu posso dar uma cartilha aqui e posso deixar você muito confuso. Posso deixar você muito confuso, pela prática. Então, nós temos que ter um compromisso com Deus, e o compromisso com Deus não deixando de congregar. Esse é o compromisso que Deus quer nos louvar. Para que tudo que nós intentemos em fazer na vida, seja abençoado por Ele. E o que nós falamos que é bênção? Bênção é o quê? O que é uma pessoa abençoada? É aquela que está liberada. Veja bem o que é bênção. É a pessoa que está liberada para ter sucesso em tudo que ele intentar na vida. Bênção quer dizer isso. Bênção quer dizer isso. Não se usa na prática da religiosidade, quando o filho sai para trabalhar, o que ele faz? Benção mãe, benção pai, o que ele está pedindo? Liberação para ter sucesso. E se o pai falar, ele diz, então agora eu vou sair mais animado. A mãe falou, eu vou sair mais animado agora. Porque eu recebi a bênção dele. É necessário hoje? Não. Bênção de pai e de mãe hoje não resolve mais. Por quê? Porque o Senhor, que é maior que o teu pai e a tua mãe, já te abençoou com todas as bênçãos. Acabou. E se você não tem esse entendimento, você e eu não somos louvados por Deus. Eu estou lá no meu trabalho, minha mente está ligada no Senhor.
Eu estou com meus clientes, minha mente está ligada com o Senhor. Todo o meu trabalho, onde você estiver, sua mente está ligada no Senhor. E ali estarão também quem? Os seus anjos. Para te promover. Entendeste isso, abençoado? Então, o versículo 18, de 2 Coríntios 10, é importantíssimo para mim e para você. Você vai andar agora sabendo que você precisa de encontrar o louvor de Deus na sua vida. Ele te elogiando. Louvor quer dizer elogio. Ele quer te elogiar. Ele quer me elogiar. Eu me ocupo demais nisso. E como? E como? Aba, Pai. Por isso. Então ele precisa de encontrar pessoas na terra que sabem os seus limites. Porque Deus é Deus de limite. Ele não diz, todas as coisas vos são o quê? Lícitas, todas. Você pode fazer o que você quiser. Mas tem um limite aí. Mas nem tudo me convém, nem tudo me edifica. Eu tenho que saber para mim, você tem que saber para você. Todas as coisas me são lícitas, não é para mim ver o proceder de vocês. É para ver o meu proceder. Porque senão você fala, lá ele abusou da licença que ele tinha de Deus. Quem é você para medir isso, meu irmão? Lógico, os resultados dirão se você está dentro do limite de Deus ou não. Porque tudo que o homem semeia, ele colhe. Não é verdade? Aquele que semeia da sua carne, da sua própria carne, colherá o quê? Corrupção, vida estragada. Mas aquele que semeia do seu espírito, colherá o quê? Vida eterna, que quer dizer vida de qualidade, vida boa. Assim é, abençoado? Então, Paulo, quando ele esclarece tudo isso aí, é porque ele estava dentro do limite de Deus. Eu não posso falar nada sem me sentir dentro do limite para falar. Porque se eu falo fora do limite, a minha pregação é uma pregação de destruição. Mas se eu estou no limite do apostolado, tudo que eu falar e que você atender, você será bem-sucedido. Porque estou dentro do limite para levar a igreja a um nível espiritual grande. Um nível espiritual de reinar sobre todas as coisas. Assim é, abençoado? E nós paramos aqui que na medida da ação, dentro da obediência e respeito à igreja pelo apóstolo, Deus ia abrindo portas para uma ação maior no meio dos homens, para que todos eles venham ouvir essa palavra e sejam o quê? Salvos. Todos, porque a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Nós falamos sobre isso. Sabemos que a salvação não é para todos. Mas você não sabe quem é, quem não é. Porque Deus, Ele quer que todos ouvem a sua palavra, porque a vontade dEle é que todos os homens sejam salvos. E cheguem aonde? Ao pleno conhecimento da sua verdade. Então, esse compromisso é um compromisso meu, junto com você, fazer essa palavra correr. Fazer as pessoas ouvirem uma verdade, um outro lado da moeda, que eles não conhecem. Nós temos visto aí como que o povo de Deus está perdido. Porque não conhece o outro lado da moeda. Eles conhecem a lei, mas não conhecem a graça. Falam da graça, mas não conhecem a graça. E nós viemos para realmente aclarar a mente deles. Igual eu disse para os irmãos, eu estou pregando para você só? Não. Quando eu estou pregando aqui, eu estou pregando para milhares de pessoas. Por quê? Porque eu preciso que todos ouçam esse evangelho. Porque essa é a vontade de Deus, que todos cheguem ao quê? Ao pleno conhecimento da verdade. E o apóstolo, ele tem essa
liberdade de Deus para poder trazer esse ensinamento. E o povo se sentiu o quê? Abençoado. Olha, eu fico vendo, passo por as minhas leves e momentâneas tribulações, e muitas vezes vou dizer para você, não é brincadeira não. Mas eu digo e sinto, sou um abençoado. Pronto. Aquele peso daquela tribulação, que era de 1000 quilos, passa para 10. Não é que Deus vai tirar a tribulação, porque a tribulação ela tem um propósito. Qual é o propósito da tribulação? Ela produz o quê? Perseverança. E a perseverança produz o quê? Paciência, experiência. E a experiência produz o quê? Esperança. Então a tribulação tem um propósito. E ela não pode ser maior do que as minhas forças. Não pode. Porque senão ela me destrói. Então, quando eu me sinto atribulado, a primeira coisa que eu penso, sou um abençoado com todas as bênçãos. Então, a sobrecarga, ela cai por terra. E eu ando numa tribulação onde as pessoas olham e dizem, ih, aquele ali está numa boa lá, todo feliz, tranquilo. É assim que transmite um filho de Deus. Porque ele está dentro da esfera do conhecimento do apostolado. Então, tudo que ele receber aqui, ele vai ser bem sucedido. Assim é? Abba, Pai. Então, nós vamos ver aqui em 2 Timóteo, onde Paulo profetiza que os que não atendem à voz do Senhor, que são os filhos rebeldes, o que vai acontecer com eles. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Ele diz... Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Então haverá o quê? Um grande julgamento. A palavra diz que todos nós compareceremos diante do trono de Deus para serem o quê? Julgados. E o trono de Deus já está na terra. Já está julgando. Já está julgando. E ele diz aí, ó, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, parecem que é 2, né? Mas não é 2. Se você só ler esse versículo, você sai fora do contexto. Lá em 2 Coríntios 5, acho que 17 e 18, ele diz que Deus estava em Cristo. Então, quando ele fala perante Deus e Cristo, é a mesma coisa. Porque Deus só atua na terra hoje por meio de Cristo. Se você falar assim, Deus... Se você não tiver na mente que Cristo é a atuação de Deus, esse Deus é um Deus fantasma, ele não vai fazer nada por você. Mas se você vai em Cristo, a qual diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. E lá em 2 Timóteo mesmo, 2:4, 1 Timóteo 2:4 e 5, ele diz que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, homem. Então, só por meio de Cristo que a pessoa chega a Deus. Fora disso, ele não chega. Não, Deus é bom. Eu acho melhor você trocar. Cristo é bom. Fica mais autêntico. Fica mais verdadeiro. Não tem nenhuma posição de erro. Porque você está falando Cristo. E Deus estava em Cristo. Deus em Cristo me conduz. Então tudo é Cristo. Se você não refere-se a Cristo, você anula Deus. Porque passa a ser um Deus fantasma, um Deus que não existe, que é manipulado pelos homens para levar em todas as religiões. Eles não falam, Deus está em todo lugar, rapaz. Não dizem aí um ditado? Aonde fala de Deus, eu vou. Não é isso? Aonde fala de Deus, eu vou. Espera aí. Quem falou com você que Deus está lá? Se ele não fala de Cristo, não adianta ele falar de Deus, porque o Deus que ele está falando é um Deus mentiroso, um Deus que não existe. Que nós denominamos o fantasminha camarada, Deus, que é bonzinho para todo mundo. É aquele Deus que eles falam assim, olha, Deus, eu estou saindo deixando os meus filhos. Olha que idiotice. E todo mundo valoriza isso. Estou saindo deixando meus filhos. Ó Deus, eu estou saindo, mas cuida dos meus filhos, viu Deus? Pensa nisso.
Pensa nisso, abençoada. O besterol que essa pessoa está falando. Ele está dizendo que se ele tiver, então Deus não precisa, porque os filhos dele estão protegidos, porque ele está em casa. Então Deus não está. Ou então Deus é o mordomo dele. Ou Deus, eu vou. Deus, toma conta dos meus filhos, viu, Deus? Eu estou indo trabalhar, viu, Deus? E ele chega lá no serviço e diz, não, as pessoas perguntam, você não preocupa com seu filho lá? Não, eu já orei e pedi ele para ficar lá tomando conta dos meus filhos. O cara, Deus mordomo, Deus empregado. Isso é loucura. Isso é uma estranhice de deuses que tem por aí, abençoado. E as igrejas pregam tudo isso aí. Então, ele diz que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Então, quando é que Deus vai julgar vivos e mortos? Pela sua manifestação. Aonde? Na terra. Se julga com o quê? Tem que ter um trono para julgar. Chama fulano, chama ciclano, expressa, você fez isso, você fez aquilo. A lei manda desse jeito, você fez? A lei da graça manda assim, você fez? A lei da graça falou para você dizer que você é um abençoado, você falou? A lei da graça diz que você é um enriquecido, que você não precisa de buscar mais riqueza, você fez? A lei da graça diz que você tem que ter domínio próprio, você o está tendo? A lei da graça diz que você tem que congregar, semear e fazer a palavra correr, você está fazendo? Então o julgamento é pela palavra de Deus, abençoado. A palavra, abençoado, senta aqui na frente, ó. Melhor, porque você está recebendo frio aí, senta aqui está quente. Então veja bem, abençoado, nós somos julgados pela palavra. E nós vamos ver aqui, lá no Salmo 82:1, olha aqui para você ver, essa palavra de Timóteo baseada com o Salmo 82:1. Ele diz aqui, olha, Deus assiste, não é na sua casa não? Aonde está escrito na Bíblia que Deus te assiste na sua casa? Lugar nenhum fala nisso. O que é assistir? É dar o que? Assistência, serviço, instrução, posição que você deve ter, socorro. Igual ele diz, né? Aquele que chega diante da graça de Deus recebe o quê? Socorro na hora oportuna, graça, misericórdia. Então aqui o salmista diz, Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu o quê? Julgamento. Então é na congregação que estamos julgando o mundo, abençoado. E nós estamos encontrando o mundo culpado. Pelo quê? Pelas religiões e pelos seus pastores. Porque eles não estão ensinando corretamente o proceder dos filhos de Deus. Então não estão sendo o quê? Louvados por Deus. Porque o julgamento no meio deles não dá ao povo uma vida próspera, uma vida firme, uma vida determinada, com uma mente livre, independente dos homens. Então, Deus julga onde? Na congregação divina, no meio dos deuses. Qual congregação que você conhece que diz que a reunião é reunião dos deuses? Só a nossa, não existe outra. Por quê? Porque nas outras congregações eles dizem que as pessoas são o quê? Pecadoras, cheias de demônio, cheias de culpa, cheias de erro. Então lá Deus não está. Deus não assiste ali. Ali assiste quem? A carne. É a carne que assiste ali. Deus não dá assistência naquele lugar. Por quê? Porque ali não há um apostolado dentro da esfera de ação demarcada por Deus. As instruções que ele tem não são aquelas que o Senhor tem para a sua casa, para o seu povo. Aonde ele diz mais aqui, Romanos 2,16, só para a gente firmar isso. No dia em que Deus
julgar o segredo dos homens. Está certo ou está faltando alguns versículos aí? Olha aqui. No dia em que Deus julgar o segredo dos homens, está certo? Não, porque há uma vírgula, há um contexto que diz, no dia em que Deus, por meio de Cristo. E quem trouxe Cristo na terra? O apóstolo. Jesus era chamado o apóstolo. Por isso que Cristo estava em Jesus de Nazaré, porque ele era apóstolo. Paulo diz, já não sou eu mais quem vive. Quem vive agora em mim? Ele diz, quem? Cristo. Então só o apóstolo traz Cristo na terra. E ele diz, no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens. Então, ao julgamento novamente aí, ó. A terra está sob julgamento de Deus, abençoados. Por isso que ela está desse jeito aí, hein? A terra está sob julgamento de Deus. Por isso você está vendo tanta tragédia. O Senhor diz, quando ele vier, encontrará fé na terra? Não encontra. Não encontra. Ele veio e não achou fé na terra. Então, quando ele não achou fé na terra, vem o quê? O julgamento e a condenação. Ou a absorção. Um dos dois. Ele absorve como ele condena. Porque julgamento é para isso. Alguém no julgamento tem lá o réu e o autor. Alguém ali vai ganhar, os dois não vão ganhar. Alguém ali vai ser condenado. Assim, quando Deus vem na terra, ele está julgando a terra para ser louvada ou ser o quê? Amaldiçoada. Como está a minha e a sua posição diante disso? Nós recebemos a informação correta, abençoados. Então ele diz, no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar o segredo dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Qual é o evangelho de Paulo? O evangelho da graça, as suas 14 epístolas de Romanos a Hebreus. E você julga a terra com as 14 epístolas de Paulo. Então um apóstolo, para ser um apóstolo de Deus, ele tem que ser um doutor nas 14 epístolas de Paulo. Porque ela que dá o nível da igreja, onde coloca o plumo. E o nível da igreja é as 14 epístolas de Paulo. Aonde apresenta todo homem o quê? Perfeito. Você se sente perfeito? Esse aí que é o grande, o julgamento. Isso é um julgamento. Você se sente perfeito, completo, abençoado, prosperado, enriquecido? Esse é um julgamento. Não, mas eu não sinto assim ainda. Ai, então sobe aí, meu irmão, porque senão você está na perda. Tantos anos e você não aprendeu a reinar em vida ainda. Deus está julgando, irmãos, e nós somos aqueles que primeiro estão sendo julgados para ser o que? Louvado por Deus, porque nós com esse padrão de vida, vamos ensinar muitos a andarem nesse padrão de vida. Muitos, eles vão fazer o seguinte, eu quero ser igual você. Eu quero ser igual vocês. Que no meio das tribulações você sorri. Quem no meio da tribulação sorri, abençoado? Me fala. Só nós, mais ninguém. Porque os outros estão o quê? Descabelando. Estão sendo internados hoje, agora, milhares de pessoas, por causa de depressão e angústia. Por causa da vida apertada que está aí, abençoado. Muitos estão sendo internados nesse momento. E você e eu temos o privilégio de reinar sobre isso, assim é? Não é que nós não passamos por isso, não. Jesus diz, neste mundo tereis o quê? Aflições. Paulo diz, Davi diz, muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor o livra. Quem é o Senhor? Cristo na minha vida e na sua vida. Você recebe isso? Então, olha, no dia em que Deus, por meio de Cristo, então Cristo veria depois de Paulo, porque eles crê só no Cristo Jesus de Nazaré, o sistema, não é isso?
Mas crê só naquele Jesus de Nazaré. No entanto, tem essa novela aí da Record, né? Linda novela. Eles são autênticos naquilo que eles estão fazendo. E é aquilo que está matando o povo, pela sua autenticidade. A autenticidade que está matando o povo. Porque o povo está indo há 2000 anos atrás. E querendo viver o tempo de Jesus de Nazaré, que veio para um povo todo ferrado, de 400 anos de escuridão, apostasia total naqueles 400 anos, sem Deus na terra, todos endemoniados, adoentados, feridos, amargurados. Todo tipo de mal veio sobre aquele povo nos 400 anos, quando Jesus chegou lá e teve que trabalhar pra caramba. Mas era o Cristo, tinha que fazer aquilo. E está levando o gentio a viver naquilo, só que o gentio não precisa de viver naquilo. Porque aquilo era só para o judeu. O gentio é uma outra dispensação, uma outra doutrina. O Cristo não é o Jesus de Nazaré, mas sim o Jesus Cristo, homem, ressuscitado dentre os mortos. É outro departamento. Por isso que o apóstolo, se ele não for o apóstolo dessa dimensão, de saber qual foi a ação de Deus demarcada para a sua atuação, ele não traz libertação para a igreja, e sim danos. Olha, o povo de Deus está danificado demais. Eles estão crendo que um copo de água que é abençoado toma, Deus abençoa. Isso é feitiçaria, meu irmão. Eles estão achando que um buzuntar testa dele de óleo de Israel vai o abençoar. Isso é feitiçaria, meu irmão. Um povo que anda no sal vai ser abençoado. Isso aí é feitiçaria, meu irmão. E o povo não consegue julgar nada. Você sabe por quê? Porque não passou na esfera de um apóstolo que tem a visão que Paulo tem. De conformidade com o meu evangelho. O evangelho de Paulo veio quantos anos depois da morte de Cristo? Muitos anos. Paulo foi chamado aí com seus 45, 50 anos, viveu mais 30 anos ou 40 anos na terra, morreu. O seu evangelho ficou escondido durante 2000 anos. Depois de 2000 anos, que veio um apóstolo com Cristo e ressuscitou essas 14 epístolas, apresentando todo o homem perfeito. Imagina, quantos anos ficou sem essa palavra. E com isso, o sincretismo religioso entrou assolando o povo de Deus. E está esse povo vivendo na miséria total, acreditando em fantasma, acreditando ainda em demônio, acreditando em espíritos, sendo que no mundo espiritual existe o Espírito de Deus e os anjos, e o nosso, só mais nada. Esse é o único Espírito que existe. Agora existe o quê? Você ser um abençoado, que tem uma competência para ser bem sucedido na terra, ouvindo a palavra, ou não. Só isso. Então nós precisamos, abençoar, de saber que é de conformidade com o evangelho de Paulo. Se você entende essas 14 epístolas, você está bem, abençoado. Olha, porque ao seu tempo haverá prosperidade. Porque essa palavra não falha. Passará céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Olha, você tem que ser dedicado. Tem que ser um bom semeador, tem que ser. Para você experimentar as riquezas que tem na terra para nós, você tem que ser um bom semeador, senão você não vai experimentar. Você vai ter algumas degustações, vai até ver o fio. Você já viu onde tem uma bacia de ouro, antes tem o quê? Um fio de ouro, fininho. Você, o cara que entende de ouro, tem um fio de ouro aqui, vou segui-lo, ele sobe, ele desce, ele para cá, ele vai, ele fura ali, até chegar na bacia. Foi o que o Senhor nos deu. Nós estamos caminhando para a bacia de ouro.
Estamos caminhando para a grande prosperidade que há de materializar sobre nós. E nós temos já recebido algumas coisas que manifestam isso. Assim é, abençoado? Então, aí nós vimos o julgamento de Deus sobre a terra, né, que é na congregação e pela palavra de Paulo e por Cristo. Se Cristo não estiver na terra, não há pregação das 14 epístolas. Só se tiver Cristo na terra. Se não tiver, não há pregação. E Paulo viu que quanto mais ele ampliava, mais ele pregava, mais as portas se abriam perante ele, para que esse evangelho chegasse até os confins da terra. E ele trouxe o pontapé inicial e Cristo manifestou com poder, e até hoje Cristo está manifestando com poder, trazendo essa palavra. Lá em 1 Coríntios 16, 9, olha para você ver a esfera de ação. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Então, quem abre porta? Deus. Através de quem? Os seus anjos. Aí tem a atuação dos anjos, as portas se abrem. Nos abriu Deus essa porta aqui, abençoado. Eu me sinto que essa porta foi aberta para mim. Por quê? Até então, nós nem imaginávamos isso. Nós estávamos prontos para a transformação. Aí uma porta me abriu, e grande. Porque a porta da graça é arregalada. Começa um veio, mas ela vai se abrindo, ela vai se abrindo. E Paulo viu que é uma porta grande e oportuna. E ele aproveitou. Lá em 2 Coríntios 2, 12, olha aqui. Ora, quando cheguei a Troade, para pregar o evangelho de Cristo. Então, Troade era uma cidade onde Paulo pregou. Ela está nas 14 epístolas? Não está, mas Paulo teve lá. Então é só para você saber que Paulo não pregou, não foi só para essas 14 cidades ou pessoas envolvidas ali, muito mais. Mas o que foi escolhido por Deus e canonizado foi aquelas 14, porque lá fala sobre todas elas. Assim é? Cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Então, aonde a porta abre que eu prego. Então, a esfera de ação demarcada por Deus é eu andando por aí, é você andando por aí. Teve oportunidade, a porta foi aberta, prega. Aquela é a porta que Deus abriu para você salvar aquela pessoa. Se você não pregar, você vai ser louvado por Deus? Não. Deus abriu a porta e eu desprezamos a porta. Roberto, meu amigo corretor, foi lá no meu escritório para nós falarmos de imóveis. Aí Deus abriu a porta, eu preguei para ele aí. Ah, papai, eu aproveito, meu irmão, eu aproveito as portas que são todas me abertas, eu não deixo, eu não perco nenhuma. E a gente sente, eu falei, esse moço está na hora dele conhecer a verdade. Aí ele falou, ué, pastor Mourão. Ué, Mourão, ele não era pastor, né? Ué, Mourão, me explica isso. Como isso aqui? Oh, rapaz, que coisa. Aí ele foi comparando, pelo tempo que ele viveu no sistema, que foi 40 anos, né, Roberto? 40 anos vivendo no sistema religioso, dedicado lá. Ele falou, então é por isso que está dando tudo errado. Então minha porta me abriu, eu prego. Eu quero ser louvado por Deus. Você quer ser louvado por Deus? Então não perca uma porta, abençoado. Não perca uma porta. Ah, não, mas ele vai xingar, não tem problema. Convém agradar a Deus e não os homens. Prega, a palavra não volta vazia. Então uma porta se me abriu. Então a gente vai andando na terra e as portas vão se abrindo. Minha porta foi aberta aqui em Belo Horizonte, estou sendo fiel aqui em Belo Horizonte. Tenho rádio,
né? Temos o WhatsApp, temos o blog, temos o YouTube. Nós estamos pregando, me abriu a porta aqui, eu estou abusando dela, alambuzando. Por quê? Não deixarei que homem algum que me foi apresentado deixe de ouvir a sua salvação. Assim é? Você também tem que ser fiel nisso. Então, Paulo, aqui ele já havia corrido muito lá em Coríntios, muito. E explicava aos coríntios que a porta se abriu para eles também. Aquela porta se abriu, estava demarcado, e ele não forçava para entrar. Paulo era educado. Ele diz, abriu, não abriu. Paulo teve alguns lugares que eles sapecaram, ele vazou mesmo. Falou, não, aqui a porta não abriu, não. Deixa eu cair fora desse lugar, que eles vão me matar aqui. E aqui os coríntios, eles viram, e Paulo viu que ali foi a esfera demarcada por Deus para que o evangelho fosse pregado. Então nós estamos num grande trabalho aqui. Assim é, abençoado? Estamos juntos. Estamos juntos? Juntos. E eu preciso que você esteja junto comigo, porque você faz parte desse trabalho. Eu não quero receber o louvor sozinho. Louvor sempre vem acompanhado de quê? De honra. E honra é o quê? Presente. Você não pode honrar uma pessoa sem primeiro presenteá-la. A honra fica muito vazia. Você tem que honrá-lo com presente. Então o Senhor quer nos presentear muito aqui, abençoado. E sabe que Ele é bom nisso. Ele é o Senhor do ouro, é o Deus do ouro e da prata. Você quer ter ouro e prata? Faça-o louvar. Faça-o louvá-lo. Você vai ver. Se Ele começar a louvar você, muitas coisas grandes serão tremendas na minha vida. Então Paulo foi chamado para pregar para os gentios. Ele teve uma esfera demarcada por Deus para que ele pudesse atuar, e ele não ultrapassou aquilo, sabendo que fronteiras maiores teriam que vir, mas não seria mais por ele, mas seria o evangelho dele que ia transpor muralhas, limites, e até hoje, depois de 2000 anos que Paulo morreu, nós continuamos a pregar o evangelho dele. Assim é?